A aprovação que se tornou bênção, um testemunho de fé que vai tocar seu coração. O peso da responsabilidade e a noite sem sono. Era uma quinta-feira à noite e o irmão Carlos, nome fictício, mas história real, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos tremendo. Na sua frente, uma pilha de contas, luz atrasada em 2 meses, aluguel com aviso de despejo, e o boleto do plano de saúde da esposa, que havia sido cortado por falta de pagamento. Ao lado, o extrato bancário mostrava um saldo de R$ 12,47. Ele fechou os olhos e respirou fundo, sentindo aquele aperto no peito que já estava se tornando familiar. Senhor, o que eu vou fazer? Sussurrou com a voz embargada. Não era a primeira vez que passava por dificuldades, mas dessa vez parecia diferente. Sua esposa, Marta, estava em casa com uma enxaqueca forte, e o filho mais velho, Lucas, de 16 anos, havia chegado do colégio com um rosto feio, falando que não queria mais ir à igreja. Pai, para que servir ir lá? A gente tá passando fome e ninguém faz nada, havia dito o jovem com os olhos cheios de lágrimas de revolta. Aquelas palavras doeram mais que a falta de dinheiro. Carlos sabia que o inimigo estava atacando não só o bolso, mas a fé da sua família. Ele pegou a Bíblia que ganhará no dia do seu batismo, há 8 anos, e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas quando, Senhor? Quando? Perguntou com lágrimas escorrendo. Nesse momento o telefone tocou. Era o irmão Paulo, cooperador da congregação local. Carlos, tudo bem? Você não veio ao culto hoje, disse ele com voz preocupada. Carlos hesitou. Tinha vergonha. Vergonha de admitir que não tinha nem passagem de ônibus para ir à igreja. Vergonha de dizer que estava pensando em desistir. Estou um pouco gripado, irmão Paulo. Mas amanhã eu vou, se Deus quiser. Mentiu, enxugando as lágrimas. Tá bom, irmão. Se precisar de alguma coisa, é só falar. A gente tá aqui, respondeu Paulo sem desconfiar. Carlos desligou o telefone e se ajoelhou no chão da cozinha. Não eram palavras bonitas, não era uma oração decorada. Era um clamor de quem não tinha mais para onde correr. Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou perder minha família. Minha esposa tá doente, meu filho tá se afastando, e eu não tenho forças. Mas se o Senhor ainda acredita em mim, eu vou continuar firme, mesmo que seja só eu. E ali naquele chão frio, ele fez um pacto com Deus. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou servir com mais dedicação. Vou trazer meu filho de volta. Vou ajudar quem estiver passando pelo que eu estou. A resposta que veio no silêncio. Na manhã seguinte, Carlos acordou com um peso no coração, mas também com uma determinação estranha. Ele não sabia como, mas sentia que não poderia faltar ao culto. Marta, eu vou à igreja hoje. Mesmo que tenha que ir a pé. Disse a esposa, que ainda estava deitada com dor de cabeça. Como, Carlos? A gente não tem nem para comer, ela respondeu fraca. Eu não sei, mas eu preciso ir, preciso ouvir a voz do Senhor. Insistiu. Ele saiu de casa com a última moeda que tinha no bolso, R$ 3,50, e começou a caminhar. 3 quilômetros até a congregação, sob um sol forte. No caminho parou em frente a uma padaria e olhou para o pãozinho quente na vitrine. Seu estômago roncou, mas ele seguiu em frente. Quando chegou à igreja, o culto já havia começado. Ele entrou silenciosamente e sentou-se no fundo, envergonhado. Mas então, algo inesperado aconteceu. O cooperador responsável estava lendo Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Naquele exato momento, Carlos sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Roberto, um homem simples que trabalhava como pedreiro. Irmão Carlos, o Senhor me mandou te dar isso, disse Roberto, entregando-lhe um envelope branco. Carlos abriu com as mãos trêmulas. Dentro, 5 notas de R$ 100 e um bilhete. Deus vê suas lágrimas. Fique firme. Um irmão que também já passou por isso. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Não era o dinheiro, que aliás daria para pagar o aluguel e as contas mais urgentes, mas o carinho de Deus naquele gesto. Alguém tinha orado por ele. Alguém tinha obedecido ao Espírito Santo. Depois do culto, o cooperador se aproximou. Irmão Carlos, o Senhor tem uma obra para você. Você gostaria de ajudar na limpeza do templo? Carlos quase recuou. Limpeza? Eu, que não tenho nem emprego fixo. Mas então se lembrou do pacto que fizera com Deus. Sim, cooperador. Eu aceito. Respondeu com a voz firme. A virada, quando Deus usa o improvável. Nos dias seguintes, Carlos começou a servir na igreja com mais dedicação.
Todos os sábados, ele chegava cedo para varrer o salão, limpar os banheiros e arrumar as cadeiras. Não era um trabalho glorioso, mas ele fazia com alegria porque sabia que estava cumprindo sua parte. Uma terça-feira à tarde, enquanto limpava o piso do templo, o irmão Paulo chegou com um jovem ao seu lado. Carlos, esse aqui é o Rafael. Ele tá precisando de um emprego, e eu lembrei que você trabalha com pintura. Será que não dá para indicar ele para algum serviço? Carlos olhou para o rapaz. Era o mesmo jovem que há alguns meses tinha xingado a igreja e dito que nunca mais voltaria. Agora estava ali, cabelo bagunçado, olheiras fundas com um ar de derrota. Eu não tô em condições de indicar ninguém, irmão Paulo. Eu mesmo tô desempregado. Respondeu, constrangido. Mas então, uma ideia veio à sua mente. Ele se virou para Rafael. Mas olha, eu tô fazendo uns bicos de pintura. Se você quiser, pode me ajudar nesse serviço que eu tenho semana que vem. Não posso pagar muito, mas a gente divide o que receber. Rafael baixou a cabeça. Valeu, irmão. Eu tava precisando mesmo, disse com a voz embargada. Naquele momento, Carlos entendeu. Deus não tinha lhe dado aquele dinheiro só para resolver seus problemas, mas para ser bênção na vida de alguém. O milagre que veio através da obediência. O serviço de pintura era em uma casa grande, no bairro nobre da cidade. O dono, um senhor chamado Dr. Antônio, havia contratado Carlos por indicação de um irmão da igreja. No primeiro dia, Rafael chegou atrasado com cheiro de álcool. Carlos não disse nada, só lhe entregou um pincel e um balde de tinta. Vamos trabalhar, irmão. Deus vai honrar nosso esforço, disse com calma. No terceiro dia, enquanto pintavam a sala, Dr. Antônio se aproximou. Carlos, você é daqueles crentes que vão na igreja ali da rua tal, não é? Sim, senhor. Sou da congregação cristã. Respondeu sem parar de trabalhar. Pois é, eu tava observando vocês dois. Você não fala muito, mas trabalha direito. E esse rapaz aqui, parece que tá com a vida bagunçada, mas você não desistiu dele, comentou o homem. Carlos sorriu. A gente também já esteve onde ele está, doutor. Deus nos deu uma chance, a gente tem que dar para outros também. Dr. Antônio ficou em silêncio por um instante, depois disse. Olha, Carlos, eu tenho um galpão para pintar no meu sítio. Se você quiser, pode fazer o serviço. E pode trazer esse rapaz aqui também. Pago bem. Carlos quase deixou cair o pincel. O senhor tá falando sério? Claro. Homem que trabalha direito e não desiste dos outros, merece oportunidade. Respondeu o homem, apertando sua mão. Naquela noite, Carlos chegou em casa com o coração cheio de gratidão. Ele abriu a Bíblia e leu Salmos 18:17. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Deus tinha ouvido seu clamor, a restauração da família e o batismo nas águas. Com o dinheiro do novo serviço, Carlos pagou todas as contas atrasadas, comprou remédios para Marta e até sobrou para um jantar especial em família. Na sexta-feira à noite, enquanto comiam arroz, feijão e frango, uma refeição simples, mas que naquele momento parecia um banquete, Lucas, o filho, quebrou o silêncio. Pai, desculpa pelo que eu falei daquele dia. A senhora da igreja veio aqui em casa ontem e orou com a mãe. Ela tá melhor, disse, olhando para baixo. Carlos segurou as lágrimas. Filho, não precisa pedir desculpa. A gente passa por coisas difíceis, mas Deus nunca desampara. Você quer ir à igreja domingo? Lucas hesitou, mas depois assentiu. Quero. No domingo seguinte, a família inteira foi ao culto. E algo inesperado aconteceu. Depois da pregação, Rafael se levantou e foi até a frente. Eu quero me batizar, disse com a voz trêmula. A congregação ficou em silêncio por um segundo, depois irrompeu em glórias a Deus. Carlos não conseguia acreditar. Aquele mesmo jovem que havia amaldiçoado a igreja agora queria se render a Cristo. No batismo, quando Rafael saiu das águas, ele abriu os olhos e sorriu. Depois abriu a boca e começou a falar em línguas, algo que nenhum humano lhe tinha ensinado. O Espírito Santo tinha feito sua obra. A lição que ficou: Deus não desampara. Anos se passaram. Hoje Carlos é um cooperador na igreja. Rafael é casado, tem 2 filhos e serve como diácono. Lucas se formou em administração e ajuda na tesouraria da congregação. Mas o que mais marca essa história não são os finais felizes, mas o processo. Deus não tira a prova, mas dá força para passar por ela. Carlos não recebeu dinheiro do céu, mas Deus usou um irmão para abençoá-lo. Ele não foi curado da ansiedade da noite para o dia, mas aprendeu a confiar a cada passo. 2. A obediência abre portas. Quando ele aceitou servir na limpeza, Deus abriu a porta do emprego. Quando ele perdoou e acolheu Rafael, Deus restaurou sua própria família.
3. O que o inimigo quis usar para destruir, Deus usou para abençoar. A crise financeira se tornou oportunidade de servir. O afastamento do filho se tornou motivo para buscar mais a Deus. A vergonha de pedir ajuda se tornou testemunho de fé. Uma palavra para você que está lendo. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, ouça isso. Deus não te abandonou. Mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando nos bastidores. A sua oferta, por menor que seja, não é desperdiçada. Carlos deu o pouco que tinha, e Deus multiplicou. O seu serviço, mesmo que seja limpar o chão da igreja, é valioso. Deus honra quem serve com humildade. A sua família pode ser restaurada. Não desista de orar por aqueles que você ama. Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete estar com você em cada uma delas. Glória a Deus! Que este testemunho fortaleça sua fé e te lembre que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano. Fique firme. Continue orando. Não desista. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, 13. Amém. A profundidade da prova e a fidelidade que vence. Era uma sexta-feira à noite, e Carlos sentou-se na cadeira da cozinha com as contas espalhadas sobre a mesa. O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do supermercado acumulavam-se, e o salário do bico que conseguirá não dava nem para metade das dívidas. Sua esposa, Maria, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela também estava com o coração apertado. Os filhos já haviam percebido a tensão em casa. O mais velho, Pedro, de 12 anos, até deixará de pedir coisas na escola, como se entendesse que não era hora. Foi então que Carlos lembrou das palavras do cooperador Antônio na reunião de quarta-feira. Meu irmão, quando a prova aperta, é sinal que Deus está preparando algo grande. Mas Ele quer ver se a gente confia nele de verdade. Naquele momento a fé e o desespero lutavam dentro dele. Será que Deus realmente vê a nossa necessidade? Pensou. Mas algo dentro dele respondia, Ele vê. Sempre viu. Decidiu então fazer o que sempre fizera nos momentos mais difíceis, orar. Não foi uma oração longa ou cheia de palavras bonitas. Foi um clamor sincero, daquele que não tem mais para onde correr. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo. Peço apenas o suficiente para honrar os meus compromissos e não faltar o pão em casa. E acima de tudo, peço forças para não desanimar. Em nome de Jesus, amém. Maria, ao ouvir, aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Não disseram nada, mas naquele gesto havia uma certeza, eles não estavam sozinhos. O envelope que veio do céu, através de mãos humanas. No domingo seguinte, Carlos foi ao culto com o coração pesado, mas determinado a não faltar. Enquanto cantavam o hino, Confia no Senhor, ele sentiu uma paz estranha invadir sua alma. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza quietinha de que Deus estava no controle. Após o culto, enquanto ajudava a guardar as cadeiras, o irmão José, um dos mais antigos da congregação, aproximou-se. Carlos, o irmão pode vir aqui 1 minuto? Carlos seguiu-o até um canto do salão. José, homem de poucas palavras, entregou-lhe um envelope branco. Irmão, o Senhor colocou no meu coração para te dar isso. Não é de mim, é dele. Não precisa me agradecer agora, não. Só quero que saiba que Deus não esqueceu de você. Carlos abriu o envelope ainda ali com as mãos trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado em notas organizadas. Não havia bilhete, não havia explicação. Apenas a providência de Deus, tão simples e tão poderosa. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. José apenas sorriu, deu um aperto em seu ombro e disse: Fique firme, irmão. Deus está só começando. Naquele dia, Carlos aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Deus não precisa de milagres espetaculares para mostrar seu poder. Às vezes, ele usa um irmão obediente, um envelope simples e um coração disposto a confiar. A restauração do filho, quando a oração vira ação. Mas a batalha de Carlos não era apenas financeira. Seu filho mais velho, Rafael, de 19 anos, havia se afastado da igreja há quase 1 ano. Começara com pequenas desculpas, hoje não vou, estou cansado, até que parou de ir completamente. Pior, começou a frequentar lugares que Carlos sabia que não eram bons, e sua atitude em casa mudará. Discussões se tornaram comuns e o jovem, antes tão alegre, agora vivia fechar a porta do quarto com raiva. Maria chorava em silêncio. Carlos orava, mas às vezes se perguntava, será que eu falei como pai? Até que numa noite depois de mais uma discussão, Rafael saiu de casa batendo a porta. Carlos ficou parado na sala com as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Foi então que lembrou das palavras do apóstolo Paulo,
Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não era hora de desistir. Era hora de lutar de joelhos. Naquela mesma noite, Carlos e Maria começaram um jejum de 3 dias, pedindo a Deus não apenas pela volta do filho, mas pela restauração do seu coração. Eles não gritaram, não fizeram cena, apenas persistiram em oração como Jesus ensinou. No terceiro dia, enquanto Carlos estava no trabalho, recebeu uma ligação de Rafael. A voz do filho estava quebrada. Pai, eu tô num lugar que não devia. Não sei como sair. Você pode me buscar? Carlos não hesitou. Pegou o carro e foi até o endereço que o filho deu, um bar na periferia, onde Rafael estava com pessoas que ele nem conhecia direito. Quando chegou, viu o filho sentado numa mesa com os olhos vermelhos, claramente sob efeito de algo. Sem dizer uma palavra, Carlos abraçou. Rafael chorou no seu ombro como uma criança. No caminho para casa, entre soluços, o jovem confessou: Pai, eu estava errado. Aquilo tudo não preenche. Só piora. Eu quero voltar para a igreja. Eu preciso de Deus. Aqueles foram os minutos mais preciosos da vida de Carlos. Não foi um sermão, não foi uma bronca, foi o amor de um pai e a misericórdia de Deus agindo juntos. O serviço que abre portas, da limpeza do templo ao emprego dos sonhos. Com as finanças ainda apertadas, mas o aluguel quitado, Carlos decidiu que não ficaria parado esperando mais milagres. Se Deus abrirá uma porta com um envelope, ele faria sua parte. Começou a chegar mais cedo nos cultos para ajudar na limpeza do templo. Varria o chão, organizava as cadeiras, limpava os banheiros, trabalhos que muitos evitavam, mas que ele fazia com alegria no coração, sabendo que estava servindo ao Senhor. Certo dia, enquanto limpava os vidros da entrada, chegou um homem de terno, que parecia perdido. Era o Sr. Roberto, dono de uma pequena oficina mecânica na região. Boa tarde. Eu vim aqui porque ouvi falar que esta igreja ajuda pessoas. Eu preciso de um mecânico honesto, mas não tenho encontrado. O senhor conhece alguém? Carlos, que havia trabalhado como auxiliar de mecânico na juventude, respondeu: Eu mesmo já trabalhei nisso, senhor. Se o senhor der uma oportunidade, posso aprender o que não sei. Roberto olhou para ele, surpreso. Você limpa a igreja e quer trabalhar como mecânico? Limpar a igreja é um privilégio, senhor. Trabalhar é uma bênção. Se Deus abrir essa porta, eu vou entrar com fé. Roberto gostou da resposta. Pediu que Carlos fosse até a oficina no dia seguinte para um teste. Ele não só passou no teste como, em menos de um mês, já estava como encarregado de uma equipe. O salário não era alto, mas era honesto e suficiente. E o mais importante, Deus usará sua obediência em coisas pequenas para abrir uma porta grande. A multiplicação da bênção, quando quem foi abençoado virou bênção. Com o tempo, a vida de Carlos e sua família se estabilizou. As dívidas foram quitadas, Rafael foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e até Pedro, o filho mais novo, começou a participar ativamente dos cultos infantis. Mas Carlos não esqueceu de onde Deus o tirara. Começou a visitar outros irmãos que estavam passando por dificuldades, levando não só palavras de ânimo, mas também cestas básicas, compradas com parte do seu salário. Ele e Maria abriram a casa para um grupo de oração semanal, onde pessoas da vizinhança podiam vir e encontrar esperança. Um dia, um jovem chamado Lucas, que frequentava o grupo, confessou: Irmão Carlos, eu estava pensando em desistir de tudo. Minha mãe tá doente, meu pai sumiu, e eu não vi a saída. Mas vendo o Senhor, que passou por tanta coisa e não desistiu, isso me deu força. Carlos sorriu e colocou a mão no ombro do rapaz. Não é por mim, meu irmão. É por Jesus. Ele é quem dá força. Eu só fiz o que qualquer filho de Deus faria, confiar. Aquilo o fez lembrar de quando ele mesmo esteve no lugar de Lucas, perdido sem esperança, até que alguém estendeu a mão. A lição final: Deus não muda. Hoje, anos depois, Carlos é um dos cooperadores da congregação. Não é um homem rico, não é famoso, não tem títulos. Mas tem algo que o dinheiro não compra, um testemunho vivo de que Deus é fiel. Ele costuma dizer aos jovens: Filho, Deus não promete que a vida vai ser fácil, mas Ele promete que vai estar com a gente em cada luta. Às vezes, a bênção demora, mas quando vem, vem completa. E o melhor, Ele nos usa para abençoar outros. Sua história não é de um milagre instantâneo, mas de uma fé que cresceu no silêncio, na obediência e na persistência. E se você está lendo isso hoje e pensa: será que ainda tem jeito para mim? Saiba que a resposta é sim. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a confiar, obedecer e não desistir, Ele fará por você mais do que você pode imaginar. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Filipenses 1h06. Fique firme. Continue orando. Deus não falha. Glória a Deus. Amém.